Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, militares brasileiros. Quero cumprimentar o presidente da mesa, cumprimentar, em nome do general Vilas Boas, todos os militares aqui presentes. Ainda há pouco ouvi um outro colega falando da esposa do general Vilas Boas e lembrei do meu pai. Meu pai foi um cabo da aeronáutica. Os meus ensinamentos, os valores de família e de vida que eu tive foi de um cabo da aeronáutica. Que Deus o tenha. Obrigado, meu pai, Vivaldo de Jesus Barra. Eu estou aqui hoje, gente, me sentindo em casa e com o maior prazer e honra que se possa ter. Eu costumo dizer que aqui nessa casa muito se fala em democracia. Democracia bem definida nos livros, nos dicionários, mas que aqui colocada de uma forma muito errônea. Eu costumo entender que democracia eu relaciono sempre como crianças num parque. Crianças que estão sob a vigilância e a proteção de seus pais, com toda a liberdade, mas para que, com a proteção, possam estar no caminho correto e que não caiam. E não é diferente em um país. Para que um país possa ter democracia, ele tem que ter a proteção de vocês. Senão, não terá democracia. Porque senão, nós vamos ter certamente tudo o que nós tivemos nos últimos anos. Grupos de extrema que tomaram contas desse país e que fizeram projetos para se eternizar nesse país. Isso não é democracia. Grupos de extrema que estiveram nesse país e que simplesmente se propuseram a dar esmola no nosso povo para que o nosso povo estivesse sempre submissos a eles. Isto certamente não é democracia. Grupos de extrema que passou a introduzir nas nossas escolas, aos nossos adolescentes e aos nossos universitários, a ensinar um único lado da história. Isto também não é democracia. Grupos de extrema que passou a colocar para a nossa juventude levar o ódio aos nossos militares brasileiros. Isto não é democracia. Como se os nossos militares tivessem sido nascidos do cruzamento de duas máquinas, quando inclusive eles sabem que os nossos militares nasceram do amor de um homem e de uma mulher, do conceito mais puro de família deixado por Deus. Grupo extremo que simplesmente introduziu nas grupos de extremos que nos últimos anos introduziram na escola de nossas crianças sexo e ideologia de gêneros e valores errados de família, que inclusive levaram muito das nossas juventudes ao mundo da droga. E isso não é democracia. Grupos de extremo que implantaram uma liberdade sem limites e direitos sem deveres. Isto certamente não é democracia, senhores militares, porque liberdade e direito de qualquer um termina quando começa o do outro. Isso sim é democracia. E não é por menos e por tudo isso que hoje as escolas militares em todo o Brasil é um grande sucesso. Inclusive, filhos de alguns desses estão lá dentro da escola militar, porque certamente ele quer o bem para o filho dele, mas não quer para o filho dos outros. Para concluir, senhor presidente, e não é por menos que em 64 o povo brasileiro clamou, a imprensa pediu, inclusive a imprensa que hoje critica, que vocês intervissem para que fosse mantida a democracia nesse país. E não por menos também e por tudo isso que o povo brasileiro em 2018, simplesmente nas urnas, elegeu Jair Messias Bolsonaro para que fosse mantido a democracia nesse país. Obrigado, senhores. Obrigado, deputado.
Com a palavra, deputado Darcy de Matos. Outros também falarão pela liderança, mas ele tem uma missão agora na CCJ, com a justificativa. Então, com a palavra, o deputado Marcelo Von Hatter. Muito obrigado, presidente. Deputado Coronel Crisóstomo. Serei muito breve, agradeço também a condescendência dos meus pares. General Girão, deputado general Girão, deputado general Peternelli, que estão compondo a mesa junto também com o deputado Coronel Armando, o deputado Major Vitor Hugo e o deputado Hélio Lopes. Quero saudar a iniciativa desta Casa Legislativa, por intermédio dos senhores, desta instituição, deste Parlamento, pela celebração do Dia do Exército. Quero fazer uma saudação especial ao ao general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, a quem tive a honra e o privilégio de conhecer no Rio Grande do Sul, quando comandante militar do Sul. Mais do que isso, a honra e privilégio de ter sido condecorado pelo general de Exército Edson Leal Pujol, lá no Rio Grande do Sul, e agora poder estar aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, diante do senhor, diante do general Vilas Boas, que aqui está também, e diante do ministro do Supremo Tribunal Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Quero dizer, senhoras e senhores, em nome do Partido Novo, que eu vejo diante de mim sentados homens e mulheres, brasileiros e brasileiras, vestindo verde oliva, mas sobretudo partes de uma instituição. Em um período, meus caros colegas, deputado, em que tantas dúvidas são lançadas sobre o papel das instituições, da democracia, e muitas vezes o próprio Estado de Direito encontra-se em risco, e é papel nosso, como deputados, de zelar pelo Estado de Direito, zelar pela democracia representativa, zelar pela democracia liberal, zelar pela democracia constitucional. É um alento ver esta casa lotada, homenageando outra instituição, cujas funções precípuas também são as de zelar pelo Estado de Direito, zelar pela democracia liberal, pela democracia representativa, pela democracia constitucional. É um grande orgulho para mim estar aqui diante das senhoras e dos senhores, homens de valor, membros do Exército Nacional, partícipes das nossas Forças Armadas, que honram e orgulham a nossa nação como uma instituição de tamanha credibilidade, dando-nos também o exemplo de como seguirmos firmes aqui neste Parlamento, defendendo o Estado de Direito, a democracia liberal, constitucional e representativa. Parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns às senhoras e aos senhores, parabéns ao Brasil. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Parabéns, deputado Von Hatter. Nossos colegas que gostariam de usar a palavra. Nicolete, está aí? Vou passar para o meu colega Nicolete para ele dar uma saudação a vocês também, pela liderança. Fiquem com Deus, estamos juntos. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu venho aqui nessa tribuna hoje, relembrando minha trajetória pelo Exército Brasileiro. Formei na Escola de Sargento das Armas no ano de 2001, terceiro sargento de artilharia. De lá fui para o estado de Roraima, servindo então 33 GAC de Selva, depois de 2001 denominado 10º GAC de Selva. Passei 5 anos nessa artilharia, fui para Tefé no Amazonas, relembrando aqui os pelotões especiais de fronteira, onde a gente sabe que a missão é árdua, mas que o militar sempre cumpre ela. De lá retornei para Roraima, permaneci no 10º GAC de Selva. Em 2014 passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal e acabei meu ciclo então dentro do Exército Brasileiro. O Exército não sai de mim. Eu acredito que as virtudes e valores militares
devem se fazer presentes dentro dessa casa, viu, General Girão e os demais companheiros? Eu acho que é um exemplo todos vocês estarem sentados nessa cadeira e transmitirem essas virtudes para cada parlamentar aqui dentro. A honestidade, a lealdade, a camaradagem, a probidade é importantíssimo hoje dentro do parlamento. Então fica aqui minha homenagem a cada um de vocês. O Exército Brasileiro, uma instituição grandiosa, missão acolhida em Roraima, uma missão que tem 100% de aproveitamento. Sem ela, o estado de Roraima hoje estaria num caos pior ainda. Parabenizo a cada um de vocês, fiquem com Deus e que a missão seja cumprida. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Senhores, bom dia. Parabenizar o colega Coronel Crisóstomo pela essa... Então, com a palavra, deputado Gugel, Sargento Gugel. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia meus colegas deputados, meus colegas militares, generais, coronéis, sargentos, subtenentes, ou seja, praças e oficiais do nosso glorioso Exército Brasileiro. Eu, como sargento da Polícia Militar e agora deputado, não tenho palavras para expressar o orgulho de ver esse plenário verde-oliva, de ver que meus irmãos de farda estão aqui sendo homenageados no Congresso Brasileiro. Nós, dessa legislatura, entramos para resgatar os valores da nossa sociedade. Valores esses que incluem patriotismo e respeito aos nossos verdadeiros heróis, porque os nossos heróis são os policiais e os militares. Esses são os nossos heróis. Esses serão honrados e homenageados sempre nesta casa. No que depender de nós, nós lutaremos para manter, garantir, conquistar toda a estrutura, todos os direitos, todas as condições para que nós, e eu me incluo agora como militar, possamos defender a nossa nação, a nossa soberania, os nossos cidadãos de bem e a nossa sociedade. E ao Exército Brasileiro, esse braço forte, essa mão amiga, que nos abrilhanta com ações de assistencialismo, com ações de combate à violência na segurança pública, com ações de defesa nacional, ou seja, o Exército Brasileiro é muito mais do que apenas um militar. O Exército Brasileiro atua dia a dia, atua junto com a Polícia Militar, atua nas fronteiras, atua nos locais mais carentes do Brasil. Então, a vocês, uma salva de palmas a todo o Exército Brasileiro, na pessoa de vocês. E tenham aqui um servidor trabalhando por vocês, à disposição de vocês e aprendendo cada vez mais com nossos colegas do Exército Brasileiro. Uma saudação especial ao meu ídolo ali, o General Vilas Boas. Um prazer vê-lo aqui. O senhor é uma honra para todos nós, o senhor é um exemplo para todos nós e que nós vamos seguir. Eu vou dividir o nosso tempo com nossos colegas que gostariam de usar a palavra. Nicolete está aí? Vou passar para o meu colega Nicolete para ele dar uma saudação a vocês também, pela liderança. Fiquem com Deus, estamos juntos. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu venho aqui nessa tribuna hoje, relembrando minha trajetória pelo Exército Brasileiro. Bota o Peter Mendes, porque o meu pessoal não posso meu resumo ainda não. Senhor deputado Coronel Crisóstomo, que hoje preside essa sessão, senhores parlamentares aqui presentes, já nominados e muitos que prestigiam aqui essa cerimônia, essa sessão solene em homenagem ao Exército Brasileiro, ministro Péricles, comandantes do Exército de hoje e de sempre, general Leal Pujol, general Vilas Boas, que foi meu comandante na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, e a quem tenho grande admiração e carinho pela sua presença aqui e pelos contatos que sempre mantivemos. Oficiais generais, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados aqui presentes. Bom, vou fazer
o uso da palavra muito brevemente aqui, para homenagear o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, formado particularmente por homens e mulheres. Os recursos humanos do Exército Brasileiro são o grande tesouro que o Exército tem, a despeito de todas as ilhas de excelência que o Exército vem cultivando ao longo dos tempos, mas os recursos humanos são aquilo que nós temos de mais importante. Um Exército que tem uma história que se confunde com a história do Brasil. Isso já foi falado pelos diversos oradores que me antecederam aqui, eu não vou rememorar todos os fatos, mas nós todos sabemos a participação que o Exército Brasileiro teve na história do Brasil e continuará tendo ao longo do tempo, com toda certeza, particularmente pela identificação que o Exército tem com a nação brasileira, não só pela composição plural do nosso Exército em relação às classes sociais, às raças, aos credos religiosos, mas particularmente pelo amálgama que o próprio Exército contribuiu de que se formasse na nossa nação. A homenagem que já foi feita também ao Duque de Caxias, um soldado que foi político ou um político que foi soldado, tendo em vista que assumiu diversas funções, tanto na nossa República, no Império como presidente do Conselho de Ministros e também como senador da República, e ao mesmo tempo foi um grande combatente liderando as nossas forças aí no Paraguai. Bom, eu tenho um grande orgulho de ter participado do Exército Brasileiro por 21 anos. Vejo aqui também e rendo homenagem muito grande a membros da minha turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras que se encontram aqui, o Tenente Coronel Lombelo, o Tenente Coronel Nunes. Não sei se tem mais alguém da turma cinquentenária da Força Expedicionária Brasileira que eu não tenho identificado aqui, mas queria fazer uma grande homenagem, porque aos moldes de outros militares, nós fomos soldados antes de ser adultos. Então estávamos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército ou em outra organização militar, os sargentos também se formando na ESA ou em outras OMs. Antes mesmo de sermos adultos, já éramos soldados, carregando mochila, carregando fuzil e trabalhando em prol da nossa pátria. Eu queria também ressaltar um aspecto importante para nós. Nós temos o presidente da República, que é o primeiro presidente da República da nossa história formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Isso para nós, para mim, e eu tenho certeza que para todo o Exército Brasileiro é um grande orgulho, a identificação que nós temos com o presidente que se identifica, que tem dentro de si o sangue verde-oliva pulsando no seu coração e nas suas veias. Eu queria parabenizar a todos aqui presentes e a todos os brasileiros que vestem verde-oliva, que se encontram nesse momento nas fronteiras do Brasil, nas favelas, no exterior, defendendo os interesses e os valores brasileiros, dizendo do nosso orgulho nesse plenário, o plenário da Câmara dos Deputados, que representa a população brasileira como um todo. Agradecer o sacrifício de cada um dos senhores e das senhoras espalhados por todos os rincões do Brasil, prestar a minha melhor continência e parabenizar o Exército Brasileiro por mais um aniversário. Comandos Força Brasil. Obrigado, General Vitor Hugo. Major Vitor Hugo, melhor.